Meus queridos irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Nós vamos dar continuidade à exposição, à série de exposições que temos feito nesse livro. Estávamos de férias, então agora iremos retornar para o ponto aqui onde paramos no livro de Atos. Eu lerei a partir do verso de número 1 até o final do capítulo. Esse será o sermão, o texto do sermão nesta noite. Eu sei que é um texto um pouco longo, nem tanto assim, mas é um pouco extenso. Porém, é a história da vida de Paulo. É a história da vida do apóstolo Paulo, contada por ele e narrada pelo evangelista Lucas, inspirado pelo Senhor. Aqui há preciosas lições, irmãos, para as nossas vidas. Então eu peço que os irmãos atentem. Lembre-se, esta é a palavra do Senhor. Diz o texto: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos. Ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado para fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão nas sinagogas açoitava os que criam em ti.
quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram até essa palavra, e então gritaram, dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, diz-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. E imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Amém. Vamos mais uma vez orar, queridos, pedir que Deus nos abençoe. Maravilhoso Deus e Pai, pedimos a tua bênção, mais uma vez neste culto. Tenha misericórdia de nós, como de fato orou nosso irmão Eider, oramos juntamente com ele. Senhor, nada podemos fazer de nós, nosso braço. Tenha compaixão, fale ao nosso coração pela tua palavra pregada. Faz-nos, ó Deus, contemplar a maravilha do teu amor, como o Senhor de fato chama pecadores. E ainda hoje o Senhor continua a fazer isso. Que o Senhor fale ao coração daqueles que são parte do teu povo. Que o Senhor também fale ao coração daqueles que aqui porventura não fazem parte do teu povo, da tua igreja. E que o Senhor, ó Deus, opere santificação, fortaleça o coração, a confiança em Ti naqueles que já são Teus. E que o Senhor opere salvação naqueles que ainda não conhecem o Senhor, Jesus. Assim nós oramos, também pedimos pelas nossas autoridades, como o Senhor nos ordena em Tua palavra. Rogamos que o Senhor converta seus corações, desde o presidente, ó Deus, até os vereadores nesta cidade. Aos demais, ó Deus, juízes e outras autoridades. Senhor, sabemos como eles, em suas decisões, influenciam na sociedade e inclusive na igreja do Senhor, que está no meio da sociedade. Pedimos que o Senhor converta o coração desses homens para que eles decidam coisas retas, que te agradam, vivam para ti, Senhor, que militem contra a injustiça, a violência tão grande nesse país. Rogamos que proteja o teu povo, ó Deus, para que vivamos vida mansa e tranquila. Vemos, ó Deus, muitas coisas acontecendo contra a tua igreja, contra a família que tu mesmo instituíste. Ó Senhor, guarda o teu povo, encoraja-nos a viver o Evangelho nestes dias. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já assistiu a uma audiência no tribunal. Até então eu não havia assistido e ao estudar esse sermão, eu tive então a curiosidade de colocar, pelo menos, como funciona uma defesa no tribunal. Boa parte das vezes, ali um júri e o advogado daquele que está sendo acusado, chega um momento então que ele vai responder às acusações feitas ao seu cliente. E ele se dirige, quando é o caso, ao júri. E ali é interessante observar, depois coloque no YouTube,
você irá perceber como esse advogado, ele faz um discurso. E o que é interessante é observar como ele não apenas se utiliza de termos técnicos, por vezes, da lei do país, mas ele procura convencer as pessoas que estão ali ouvindo, com tudo que ele pode, com provas. Então, se alguma arma que foi usada para o crime, ele pega ali naquele momento a prova e ele coloca diante da pessoa, dos júris, ele relembra as cenas que aconteceram exatamente com o fim de que as pessoas que estão ali para decidir experimentem até mesmo as sensações que a vítima teve. Ele tenta mexer de fato com as emoções através das palavras. Por vezes, é uma fraude, a pessoa está mentindo. Nós sabemos que isso acontece. Por vezes não. Ela está ali de fato defendendo alguém que é inocente. Por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos diante exatamente de uma cena semelhante. Paulo aqui, ele faz um discurso. E quando estudamos, inclusive, a forma do discurso jurídico daqueles dias, e Roma é o berço do juridiquês, é o berço da cultura jurídica, dos fundamentos jurídicos que até hoje vigoram em nosso meio, nós vemos que Paulo faz aqui um discurso mesmo. Ele se dirige a quem ele irá falar no início e nas defesas, quando alguém começa a falar, de fato, há ali palavras de alguém que se dirige para quem vai ouvir, inclusive usando alguns termos até mesmo que relembrem e reforcem o relacionamento que alguém porventura tenha, seja de amizade, seja de já trabalhar ali algum tempo com a pessoa, elogiando, exatamente com o fim de atrair, e a pessoa então ali faz uma defesa. Muitas vezes nessas defesas, meus irmãos, se exaltam o homem, se apela para a pessoa, mas não é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está se defendendo, mas ao fazê-lo, ele exalta exatamente a Jesus Cristo e a sua obra na sua vida. É isso que Paulo está fazendo aqui. De forma que nós podemos ver esse texto exatamente como ele mesmo pode ser dividido aqui de forma muito simples. No início nós veremos a introdução dessa defesa de Paulo, aqui nos versos 1 e 2. Depois nós veremos a própria defesa, nos versos 3 até o 21. E depois nós veremos a reação a essa defesa. Então volte os seus olhos para o verso de número 1, e aqui já começamos a ver a introdução dessa defesa, que também é um testemunho de Paulo. Diz o texto no verso 1, eu lerei o verso 40 no capítulo anterior, para que entendamos melhor. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. Aqui a introdução dessa defesa de Paulo. Perceba a forma como ele se dirige a eles. Ele diz irmãos, e talvez você ache estranho, mas é interessante lembrarmos quem é que estava ouvindo Paulo. Quem é essa multidão? Ali haviam judeus ouvindo. Paulo estava em Jerusalém. Judeus que estavam na transição eles haviam crido de fato em Cristo, eles faziam parte da igreja ali em Jerusalém, mas eles haviam sido criados no judaísmo, convivendo com todo o cerimonialismo, e agora desconhecem a Cristo, e alguém diz para eles que eles precisam abandonar, que o cerimonialismo não tem mais peso para Deus hoje. Isso é difícil para o judeu crente. Paulo está falando para esses judeus. Mas ele também está falando para judeus perversos que queriam matá-lo. E é por isso que ele diz irmãos. E quando ele fala irmãos,
Ele está falando aqui da sua naturalidade, sendo ele judeu também, como eles. Da mesma nação, é como se ele dissesse: vocês são meus compatriotas. Ouçam o que eu estou falando. Mas não apenas isso, ele age com respeito aqui, irmãos. Irmãos, Paulo havia apanhado aqui já. Ele estava no templo. Aqueles homens descobrem que ele estava ali. E diz o capítulo anterior, já passamos por esse momento, em que eles pegam Paulo e violentam Paulo. Paulo poderia ser tentado a desrespeitá-los, a ofendê-los, com palavras baixas. Mas Paulo diz aqui: irmãos e pais, porque haviam autoridades judaicas ali, sacerdotes, o sumo sacerdote estava ali. Então, quando ele diz pais, ele está reconhecendo a honra que deve ser dada a eles. Perceba como Paulo aqui demonstra respeito e o desejo de ser ouvido. Um sincero pedido: irmãos e pais, ouvi-me, ouvi a minha defesa agora perante vós. E ele começa então a falar em língua hebraica, e quando eles ouvem que alguém está falando em língua hebraica, por causa da grande cultura enraizada que eles têm de judeu, de serem uma raça escolhida, eles dão ouvidos a Paulo. Então perceba, Paulo consegue então agora ganhar alguns minutos para que ele seja ouvido. Aqui está a introdução da defesa de Paulo. Mas então qual é a sua defesa? Perceba que aqui Paulo irá começar com uma identificação com os judeus. Ele já começou a fazer isso, na verdade. Mas ele irá aprofundar agora. Ele diz: eu sou judeu. Eu sou judeu. Paulo passa então a fazer aqui uma apologética, uma defesa. Isso é apologética, uma defesa de si, e ao passo que ele faz isso, ele faz uma defesa da fé também. Eu sou judeu. Paulo fala mais, na verdade, daquilo que Jesus fez na vida dele. Quando alguns procuram conhecer a vida de Calvino, por exemplo, de João Calvino, um reformador, se tem muita dificuldade de encontrar escritos sobre ele, sobre a sua vida, aquilo que ele fez. Porque Calvino não quis deixar muitas coisas acerca de si. Mas você encontra muitos comentários. Calvino comentou toda a Bíblia, com exceção de Apocalipse. Mas perceba, Calvino imita Paulo. Ele fala muito de Cristo e pouco de si, ele não se exalta. E assim é a marca do cristão, assim deve ser. Perceba, Paulo então começa dizendo: eu sou judeu. Eu fui nascido em Tarso. Eu fui criado, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei. E é interessante Paulo dizer isso, porque ele estava sendo acusado de ser alguém contra a lei. Contra a lei dada a Moisés. Ele diz: eu fui criado segundo a exatidão, segundo o rigor da lei. Instruído aos pés de um grande mestre. Talvez vocês não lembrem, mas lá em Atos 5, já passamos por esse texto, é exatamente Gamaliel, que é um instrumento do Senhor para dizer: não façam nada com Pedro, com João, deixe esses homens. Se Deus enviou eles, se Deus não enviou eles, então eles vão perecer, como muitos outros, que já vieram dizendo que são enviados de Deus e depois sumiram. Mas se Deus enviou eles, cuidado, para que vocês não lutem contra Deus. Foi Gamaliel que fez isso. Gamaliel era alguém respeitado no meio dos judeus. E mais uma vez Paulo aqui, meus irmãos, ele não está trazendo meras palavras sem ordem, sem intenção. Paulo aqui está jogando, no bom sentido do termo, com as palavras, para que aqueles homens saibam quem é ele, para que eles lembrem: eu sou como vocês. Quando nós ouvimos alguém que tem experiências semelhantes às nossas, alguém que vem do mesmo local de onde nós nascemos, ou do mesmo local de onde nós somos criados,
conhece o mesmo vocabulário, as palavras, as gírias, nós tendemos a ouvir mais. Não é verdade? É isso que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo, eu sou um de vocês. Eu sou judeu. Vocês lembram de Gamaliel? Eu fui criado. Ele me instruiu, ele foi o meu tutor. Eu tinha zelo da lei. Ele diz no verso 3, eu era zeloso para com Deus. Talvez você pergunte, mas como assim? Ele não conhecia Cristo? Sim, ele era zeloso. E ele diz lá em Romanos 10, no verso 4, porque lhes dou testemunho de que, falando dos judeus, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Perceba, Paulo está dizendo, eu tinha zelo. E de fato os judeus eram homens zelosos, e até hoje são. Mas um zelo que confia na sua própria justiça, e não na justiça que Deus dá. Mas mais uma vez Paulo está aqui se identificando, fazendo com que aqueles judeus se identificassem com ele. Mas meus irmãos, nós sabemos que mesmo sendo esse homem tão zeloso da lei, Paulo mesmo depois confessa em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo nosso Senhor, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Paulo fala aqui a eles do seu passado. Eu tinha um zelo, mas não tinha entendimento. Eu confiava nos aparatos da religião, por assim dizer. E como isso é um risco, inclusive para nós hoje. Calvino mesmo dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E quando nós menos esperamos, irmãos, nós nos apegando e confiando que Deus irá nos receber, porque nós usamos algo que Ele mesmo deu e ordenou. Chegamos no horário, estamos no culto. Paulo era zeloso, mas ele diz, era sem entendimento. Paulo não confiava no Senhor, era no seu braço. Mas ele está se identificando com esses judeus. E ele ressalta que inclusive era um perseguidor. Ora, aqueles judeus ouviriam isso e os seus ouvidos iriam... isso era música para o ouvido daqueles judeus. Perseguidor do caminho, era assim que o evangelho era conhecido naqueles dias. O caminho. Ali estão aqueles que seguem Jesus, os do caminho. Paulo diz, eu era perseguidor. Mais do que isso, eu arrastava homens e mulheres para serem presos. Isso mais uma vez era uma música para o ouvido daqueles judeus. Paulo está dizendo, eu não sou estrangeiro. Eu sou judeu. Eu sou zeloso. Meus irmãos, Paulo já havia apanhado muito desses judeus. Paulo vem o seu ministério todo sendo perseguido, fugindo deles. Paulo foi apedrejado pelos judeus, ele fugiu, ele foi depois perseguido. Várias vezes pegaram ele, feriram ele, mas agora está aqui Paulo dizendo, irmãos e pais, ouvi. Por vezes, quando Deus nos liberta de alguns pecados, nós temos a tendência de olhar para as pessoas que continuam nesses pecados e nem querer conversar com elas. Mas veja que o que Paulo faz aqui é exatamente o oposto. É como se ele dissesse, eu sei, eu entendo vocês. Eu estava exatamente aí onde vocês estão, querendo me matar.
porque arrastava homens e mulheres. Paulo se compadece deles. Grande sinal da obra de Deus na vida desse homem. E ele passa então aqui, no verso 6, a contar como foi o seu chamado, porque ele era um homem perseguidor, um homem terrível. Como ele mesmo vai dizer depois, Estevão, o grande diácono, que prega um sermão maravilhoso em Atos 7, e que depois é apedrejado, as roupas de Estevão são lançadas aos pés de Paulo, e ele está ali, indiferente. Ele era perverso. Ele via tudo aquilo. Como foi que aconteceu que agora ele se transformou em Paulo, o apóstolo? Verso 6, ele diz que ele ia no caminho para Damasco. Jesus, ele quis acertar as contas com Paulo. Sim, meus irmãos, Deus é bom, Ele é amoroso, Ele é amor, Ele é paciente, mas Ele odeia o pecado. E Ele se ira contra aqueles que são pecadores e perseguem o seu povo. Jesus aparece a Paulo. Agora é a hora do acerto de contas. Ele ia na estrada, como era de costume, para pegar mais homens e mulheres, para que esses homens e mulheres fossem maltratados. E diz o texto que, nesse acerto de contas, perto do meio-dia, brilhou uma grande luz. Você já tentou olhar para o sol ao meio-dia? Fica aquela luz, aquele flash, é como se alguém tirasse uma foto bem perto dos seus olhos com flash, e por um tempo fica aquela luz. É forte. Mas Paulo diz que houve uma luz que brilhou mais forte ainda. Era Jesus a quem ele estava perseguindo. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Jesus já havia ressuscitado e já estava à direita do Pai. Por que Jesus diz essas coisas para ele? E aqui nós vemos a grande verdade, que aqueles que perseguem a igreja de Jesus, perseguem ao próprio Jesus. Paulo conta essa experiência. Ele conta o seu testemunho. Ele cai no chão, diz o texto. Caiu por terra. Que experiência foi essa na vida de Paulo? É interessante, meus irmãos, Paulo, ele continua aqui no seu discurso querendo, ele está intencionado em demonstrar como de fato ele foi alcançado por Cristo. Como de fato houve uma transformação real na sua vida. Alguns poderiam ouvir Paulo dizer: Paulo, será se você não estava num dia mau, e então você teve mal súbito e você caiu? Será se a sua pressão não baixou? Será se você não está vendo coisa demais? Não foi isso que aconteceu naquele dia? Ou será se você não teve uma experiência psicológica, ou uma sensação estranha, um arrepio de calafrios, e você está dizendo que foi Jesus que te encontrou, Paulo? Conte essa história direito. Paulo diz que haviam homens com ele, haviam testemunhas, que inclusive ouviram o som. Eles não ouviram a voz, eles não entenderam a voz, diz o texto. Veja o verso 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. E meus irmãos, quando Paulo traz essa informação aqui, mais uma vez ele está dizendo algo, ele está fazendo algo. Ele não está meramente repetindo a sua história. Ele está dizendo: eu posso provar o que aconteceu. Havia testemunhas comigo que ouviram de fato o som. Não foi só uma experiência minha. Não foi meramente uma experiência pessoal, psicológica ou uma sensação estranha. Havia testemunhas comigo. E não apenas isso, de fato eles perceberam a luz.
Perceba, Paulo aqui está preocupado em demonstrar a realidade, a veracidade. Isso aconteceu com ele naqueles dias. E de fato o Senhor fazia isso, irmãos. Paulo é um apóstolo. Depois nós vamos ver aqui no seu chamado como ele é chamado para ser uma testemunha de Jesus. E o Senhor fazia de fato estas coisas naqueles dias, como não mais faz hoje. Não, hoje não há mais Saulos vendo uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia e ouvindo sons, o som da voz do Senhor falando. Havia um propósito em isso ter acontecido na vida de Paulo. Era um momento de transição. O Senhor revelava-se dessa forma quando ainda não havia escritura. É triste que hoje muitos, sendo enganados ou se enganando, ainda dizem que passam por experiências como a de Paulo, de terem ouvido Deus falar com ele audivelmente. Nós ouvimos Deus pela sua pregação, toda vez que nós ouvimos a pregação, toda vez que nós lemos a sua palavra, Deus fala conosco. Isso é verdade na vida do crente. Mas Jesus não mais fala audivelmente como Saulo ouviu a sua voz. É triste ver homens, inclusive, enganando pessoas hoje e jogando-as no chão. Isso não vem de Cristo. Isso traz confusão para a mente das pessoas. Mas Paulo está dizendo aqui algo que de fato aconteceu com ele. Jesus acertou as contas com Paulo. E Paulo teve medo. Ele era um homem soberbo. Ele ia, mais uma vez, pegar homens e mulheres para serem arrastados. Paulo era soberbo. Ele não tinha medo. Até que então, o Senhor falou com ele. E ele disse: Senhor, quem és? Ele caiu no chão. Ele percebeu a grandeza daquele que subiu aos céus, daquele que é o Senhor dos senhores. Ele percebeu que ele precisava se humilhar. Meus irmãos, Paulo teve essa experiência. E ele segue então um caminho de arrependimento. Diz o texto, ele pergunta ao Senhor o que faria. O Senhor Jesus fala: levanta-te, Paulo, e vai para Damasco. E diz o texto então que Paulo, ele dá aqui sinais dessa experiência. E esses sinais são humilhação e humildade. Paulo cai em humilhação. E ele, o grande apóstolo, o grande Saulo, que perseguidor da igreja, ele depende de homens para que o guie. E ele segue a voz de Jesus. Ele obedece. O Senhor está tratando o orgulho no coração de Saulo. E ele se submete a tudo isso. É isso que ele está aqui mostrando. Que grande transformação. Um grande homem arrogante e perverso agora mostra humildade. Quem era você antes de Cristo te encontrar? Talvez você tenha vergonha e não queira nem mesmo falar das coisas que você já fez no passado. Talvez você se ache indigno, com medo de que as pessoas descubram como era a sua vida antigamente. Mas eu lhe pergunto, você era como Saulo? Porque Saulo está aqui divulgando.
De certa forma, ele não tem vergonha de falar essas coisas. Ele não tem vergonha por causa da grande obra que Cristo operou na vida dele. Ele não tem vergonha porque Cristo o aceitou, Cristo o chamou, Cristo o recebeu. Mas talvez você diga assim: não, eu não tive uma vida tão cheia de aventuras. A minha vida sempre foi certinha moralmente, eu nunca desrespeitei as pessoas, eu não roubo, eu não traio o meu cônjuge, pago as minhas contas. Não foi uma vida cheia de aventuras como a de Saulo. Mas ainda assim, se não estamos em Cristo, éramos perseguidores da igreja, como Saulo. Porque o simples fato de um homem não querer se submeter a Cristo em seu coração, implica que ele então labutará contra Cristo e a sua igreja em sua vida. Não há meio termo, não há uma terceira via. Todo homem sem Cristo é perseguidor de Cristo e também da sua igreja. Meus irmãos, a graça do Senhor de fato alcançou Paulo. E agora ele vai para Damasco, ele fica ali um tempo. É isso que ele está contando aos judeus. E Ananias o encontra. E quando Ananias o encontra, ele diz: Saulo, irmão. Meus irmãos, essa palavra aqui de Saulo, de Ananias, não é um mero jargão. Como é comum nos nossos dias as pessoas dizerem que são crentes. Todos são crentes hoje. Mas naqueles dias, alguém que dizia que Jesus era o Senhor, era alguém que vivia uma vida arriscada, perseguido. Para Ananias chamá-lo de irmão, Ananias está reconhecendo de fato uma transformação no coração de Saulo. Ele mesmo relutou quando Deus o mandou ir até Saulo. Nós vemos isso em Atos 9, quando Deus vai até Ananias e diz: vai até aquele homem, Saulo. Ananias diz: Senhor, ele não é o perseguidor, como o Senhor quer que eu vá até ele? Mas Ananias é convencido de que o Senhor de fato operou uma obra na vida de Saulo. E perceba, depois que Saulo tem a sua vista recobrada, Ananias então o chama para o batismo. Diz o texto aqui, no verso de número 16: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Não, meus irmãos, o simples fato de alguém fazer parte da igreja, ser batizado, não irá garantir que ela seja salva. Mas é grande verdade que o batismo foi instituído pelo Senhor Jesus com a intenção de que a água seja sinal do lavar que ele opera no coração e da limpeza e alívio que um homem sente quando ele sabe que os seus pecados não têm mais governo na sua vida e que Deus o recebe. Aquele mesmo alívio de um banho depois de um dia em que nós estamos tão grudentos, especialmente em Manaus, naquele grande dia de calor, quando você já sai suando do banheiro e vem aquela vontade durante todo o dia de tomar um banho. É um lavar semelhante que nós vemos aqui. Ananias então olha para a vida de Paulo e ele vê a necessidade de ele ser batizado. Essa é a vontade de Cristo. Aquele que chama então Cristo de Senhor deve buscar a sua igreja e o seu povo, receber o batismo, professar a fé e andar no caminho. Você já fez isso? Você que está aqui hoje e não faz parte da igreja, já fez isso? Talvez você diga: não, Jesus é um grande homem.
é um grande exemplo. A Bíblia é um grande livro. Um livro de muitas sabedorias. Estar na igreja é bom, mas a pergunta é: você ama a Cristo e quer viver para Ele? Você irá mostrar isso dizendo às autoridades da igreja: eu quero ser batizado. Saulo recebe batismo. Saulo então recebe esse sinal de arrependimento. Mas veja que o texto nos mostra que Saulo aqui relata um outro chamado que ele recebe. No verso 17 ao 21, Paulo mostra como ele foi chamado para pregar aos gentios. Diz o texto que ele voltou para Jerusalém e estava no templo e sobreveio um êxtase. E ele disse que viu aquele que falava com ele. Meus irmãos, tudo isso aqui é muito pesado para aqueles homens judeus. Porque Paulo não estava em qualquer lugar, ele estava no templo. E Paulo aqui estava sendo acusado como alguém que falava contra o templo. Exatamente como Jesus, que disse: destruam o templo e em 3 dias, destruam este santuário e em 3 dias eu o reedificarei. E quando ele falou do templo, os judeus então disseram que ele iria destruir o templo. Jesus nunca disse isso. Mas o templo é algo precioso para aqueles homens. Paulo diz: eu estava no templo. Eu estava no templo. Eu estava orando. E eles tinham várias horas de oração. E Paulo diz então que ele teve uma experiência profética. Que Deus falou com ele como falava com os profetas naqueles dias. É isso que Paulo está dizendo. Eu estava no templo. E como profeta que sou, Deus me chamou. Deus me chamou. E ele fica reticente a princípio, exatamente como Ezequiel ficou, exatamente como Jeremias ficou, exatamente como Moisés ficou. Deus manda ele sair de Jerusalém e ele diz: Senhor, mas eles não sabem. É como se ele dissesse: Senhor, eles não sabem que eu era aquele perseguidor. Agora eu estou no templo, é óbvio que eu não vou perseguir mais os crentes. E é óbvio que eu não vou fazer mal aos judeus. Mesmo assim, Deus diz: vai, eu vou te enviar para os gentios. Eu irei te enviar para os gentios. Paulo era de fato um apóstolo. Meus irmãos, é interessante que aqui no verso 14, ainda voltando à fala de Ananias, Ananias diz algo interessante para ele, que Deus o havia escolhido, para que ele veja o justo, que é Jesus, ouça a sua voz e seja testemunha daquilo que ele viu e ouviu. E era exatamente isso que os apóstolos faziam. Eles eram testemunhas. Foi isso que Pedro disse: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Se você for estudar aí aqueles que não acreditam na Escritura como autoridade, você irá ver inclusive eles falando contra os escritos de Paulo, porque Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, dizem eles. Mas Paulo era tanto apóstolo como Pedro e os demais, porque ele viu Jesus e ouviu Jesus, ainda que tenha sido no final. Paulo foi chamado, e ainda voltando aqui a Ananias. Ananias diz: Deus te escolheu. Que grande palavra, irmãos. Paulo era perseguidor. Paulo era perverso. Mas Ananias diz: Deus te escolheu. Essa doutrina é maravilhosa e confortadora. Sim, Deus escolhe aqueles a quem Ele ama. Aqueles que Ele quer que sirva a Ele. Como isso é consolador. Pensemos o contrário. Se o homem escolhesse a Deus, quando Paulo escolheria ao Senhor? Nunca. Ele era um perseguidor, um homem perverso e orgulhoso. Ele iria morrer daquela forma.
Mas Deus havia escolhido Paulo. O seu pecado não era maior do que o amor de Deus. Meus irmãos, como isso consola. Como isso deve atrair você que está aqui hoje, que não faz parte da igreja. Como isso deve lhe constranger, no bom sentido da palavra, por tamanho amor. Como isso deve renovar o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Sim, Ele sabe de todos os seus pecados, Ele sabe de todos os teus pensamentos, que inclusive você continua tendo, porque somos santificados, mas alguns pecados conseguimos vencer, outros não. Ainda estamos nesse processo. Ele te escolheu mesmo assim. Ele te chamou aqui hoje. Ele está caminhando contigo. Ele está te santificando. Ele não irá te abandonar. Ele demonstra esse amor, inclusive nessa mesa. Que doutrina confortadora. Mas é triste ver, em terceiro e último lugar, a reação daqueles homens. Depois da sua defesa, depois de se esforçar tanto para se identificar, para que aqueles judeus se identificassem com Paulo, para que, dando sinais claros de que foi real aquilo que Paulo experimentou no caminho para Damasco, e a vida que ele agora estava tendo, humilde e fiel a Deus, ainda assim, isso não foi suficiente para aqueles homens. Eles estavam ouvindo Paulo até o momento em que Paulo diz algo que é absurdo para eles. Como assim, Paulo? No templo, Deus apareceu para você e falou para você ir falar do evangelho aos gentios? Você está louco. Você está louco. E é isso que diz o verso 22, e aqui está o nosso terceiro e último ponto. A reação à defesa de Paulo. Ouviram até essa palavra e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Eles queriam matar Paulo mais uma vez. Não adiantou. E meus irmãos, há duas reações que a vida de um crente causa na vida das outras pessoas. Ou irá fazer com que alguém fique impactado e interessado em saber como uma pessoa pode experimentar tão grande mudança, sendo uma outra pessoa reta na família, na igreja, na sociedade. Ou isso irá atrair pessoas para que elas inclusive ouçam o evangelho. Eu quero saber como foi isso na sua vida. Como você consegue lidar com aquela pessoa difícil? Eu não tenho paciência. Como você tem? Eu quero saber. Ou isso atrai as pessoas a Cristo, ou isso as afasta. Infelizmente foi o que aconteceu com esses homens. Afastou de tal forma que eles disseram: você tem que morrer, Paulo. Alguém mate esse homem. Nós ficamos felizes quando pessoas são atraídas a Cristo, a igreja. Nós dizemos como Deus está trabalhando em nosso meio. Mas nós também devemos perceber que às vezes Ele repele pessoas também. Não necessariamente quando elas se afastam da igreja é por causa do seu pecado. Mas por vezes é porque elas não querem essa mensagem. Elas não querem essa vida. E nós devemos lamentar por um lado, irmãos. Isso é triste, isso é tão triste. Com um Deus de amor tão maravilhoso, tão bondoso e paciente, pode ser rejeitado por alguém? Que loucura! Em que estado de mente alguém está em não querer o evangelho? Ela está no fundo do poço.
Ela está destruída, ela está morta. Mas por outro, nós devemos saber, é um efeito do Evangelho. Nem todos virão. O caminho que conduz à perdição é largo. A porta é larga, disse o Senhor Jesus. Mas são poucos que entram pelo caminho de fato. Eles não entram porque não querem. Eles não entram porque não querem a santidade. Eles não querem ser humildes, eles não querem largar os seus pecados. Como isso é triste, mas é real. Esses homens dizem: alguém mate Paulo. Alguém mate Paulo. E essa violência, irmãos, ela não é isolada. Ela demonstra exatamente aquele que orquestra todas essas coisas na vida dos ímpios, Satanás. Ele é o assassino desde o princípio, diz a Escritura. Nós não podemos, nós não devemos olhar para toda a afronta contra a igreja do Senhor, em nossos dias inclusive, e apenas olharmos como se isso fosse algo meramente humano. Não é. Satanás está por detrás. Ele é o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe das potestades. E ele estava governando o coração desses homens. Percebe então a reação não apenas dos judeus, mas da parte romana. E eles querem agora torturar Paulo. Eles querem saber por quê. Por que esse homem é tão odiado? Vamos descobrir. Vamos açoitá-lo. Ele vai falar. É isso que eles estão fazendo aqui. Mas ele encontra um grande problema. Paulo era cidadão romano. E como Deus dirige todas as coisas na sua providência. Como Deus está guardando Paulo aqui. Ao passo que Paulo se dedica a ser fiel a Cristo, o Senhor então agora está guardando ele aqui para os seus propósitos. Naqueles dias, meus irmãos, ser cidadão romano era algo muito valioso. O Império Romano, ele conquistou muitas terras. E havia benefícios para aqueles que eram cidadãos romanos. Benefícios com relação a impostos, a vida era muito mais fácil, a pessoa era mais honrada, porque era cidadão romano. O próprio comandante ele fica assustado quando ele descobre que Paulo era um cidadão romano. A princípio ele acha que é mentira. É como se ele dissesse: como assim? Se eu tive que gastar tanto para ter essa cidadania romana? Mas Paulo diz: eu tive de nascença. Desde antes, quando Paulo nasceu, o Senhor já guiava ele para que ele conhecesse a Cristo. Existe uma música muito bonita de um cantor chamado Stênio Márcio, chamada As Muralhas da Graça. É maravilhosa porque essa música ela me emociona. Porque Stênio Márcio retrata como ele quis ir para caminhos tão tortos e tão escuros. Mas ele diz, né? O Senhor não deixou, é como se ele dissesse: o Senhor não deixou, o Senhor ergueu as muralhas da graça. Ah, meus irmãos, foi isso que o Senhor fez, inclusive quando Paulo nasceu, no local onde ele nasceu, para que neste momento ele pudesse dizer: eu sou um cidadão romano e vocês não podem me açoitar. Isso era tão sério que na lei previa punição de morte para aquele que fizesse isso. Vocês percebem como era sério? E mais uma vez o Senhor guarda Paulo aqui. E é por isso que eles ficam assustados. Diz o verso 29, imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir os açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara
amarrar. Eles sabiam que não poderiam fazer aquilo a uma pessoa, um cidadão romano que ainda não fosse julgado. É isso que Paulo diz. Mas eles não contavam que Paulo era um cidadão romano. E que Paulo era instruído na lei dos seus dias. Eles ficam com medo. Era um comandante, irmãos. Era um homem de poder. E esse homem fica com medo, porque ele sabia que podia morrer. Como Jesus está aqui, aquele que subiu aos céus, está aqui também guardando Paulo. Vocês percebem isso? Ainda que o mundo se coloque contra a igreja de Cristo, Jesus continuará guardando-os, conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. Que narrativa! Como Paulo se esforçou nessa defesa, ali em Jerusalém. Mas, meus irmãos, não olhemos para Paulo como um homem impecável. Não olhemos para esse texto como se Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, quisesse exaltar Paulo acima de tudo. Não. Nós devemos olhar para esse texto e eu convido que você olhe mais uma vez e olhe para onde, o que está acontecendo. Isso é algo como que um julgamento. Olhe para onde Paulo está, ele está em Jerusalém. Olhe a atitude desses homens, eles querem matar Paulo. Não foi exatamente isso que Cristo passou? Por ora, Paulo não irá morrer. Mas o Senhor Jesus morreu. O Senhor Jesus não foi livrado da morte. Ele teve que falar naquele julgamento e ele falou pouco. Porque ele sabia exatamente o plano de Deus. Enquanto Paulo, ele se defende muito porque sabia que Deus iria mantê-lo para anunciar o Evangelho ainda a muitos, Cristo sabia que ele havia vindo exatamente para morrer. Então ele fala pouco. Os homens se voltam e dizem: Barrabás. Mas o que fazem com esse? Crucificam. Paulo encarnou a vida de Jesus. Mas essa não deve ser uma realidade apenas na vida de Paulo. Essa deve ser uma realidade na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Assim como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em cada momento, quando conversamos com os nossos cônjuges, quando nós conversamos com os nossos filhos, quando nós conversamos com os nossos pais, quando nós falamos com nossos vizinhos, quando nós estamos com alguém do trabalho, viva como se Cristo estivesse fazendo as coisas. Encarne a vida de Cristo. Lute cada vez mais para que não mais você viva, mas Cristo seja visto em sua vida. Essa tem sido a realidade na sua vida? Se não tem sido, meu irmão e minha irmã, esse é um momento para que você se arrependa. Se as pessoas olham para a sua vida, e até mesmo ímpios olham e dizem: eu não quero, se esse aí é crente, então eu não quero nem saber do que é o Evangelho. Se arrependa. E quantos em nossos dias, quantos casos, quantas situações, nós ficamos sabendo de pessoas que são da igreja, mas mentem, enganam, têm um vocabulário indecente, imoral, e dizem: eu sou da igreja. Não é encarnar Cristo. Ser cristão não é apenas, irmãos, dizer: eu sou da igreja.
Eu estava na igreja domingo. É que Cristo continue vivendo em sua vida todos os dias, inclusive dentro da sua casa, onde mais nós somos quem somos, de fato. Paulo está se defendendo, mas quando ele faz isso, ele mostra o poder de Cristo na vida dele, a obra de Cristo na vida dele. Meus irmãos, nós também devemos olhar, e eu finalizo aqui, para as nossas vidas e louvar a Deus. Se você serve a Cristo, essa realidade não é apenas uma realidade da vida de Paulo. Se você serve a Cristo, você também tem como falar o que Cristo operou em sua vida, quem você era antes e o que você é hoje. Se você serve a Cristo, o seu coração é quebrantado para amá-lo, segui-lo. Se você serve a Cristo, você não terá problemas em dizer aquilo que você fez no passado, porque aquilo que Cristo tem feito em sua vida é muito maior. Você pode dizer, sim, eu fiz isso, sim, eu sou um pecador, mas Cristo me chamou, Ele me encontrou, ainda que você não saiba o dia exatamente, Ele te chamou, e você realmente teve um encontro com Ele, e Ele tem te transformado até aqui. Todas as vezes que você ouve o Evangelho, é Cristo falando com você, e você, assim como Paulo, não resiste. Pode até por um tempo resistir, mas a sua consciência fica ali, porque Cristo habita em nós. Essa é a vida do crente. Quando você for contar da sua vida, faça como Paulo. Conte do poder de Cristo, como Ele te transformou. Ainda que você não tenha estudado teologia, você não precisa estudar teologia para fazer isso. Você não precisa ser criado aos pés de Gamaliel para fazer isso. E é o poder de Cristo, é Cristo encarnado em sua vida, que irá atrair pessoas para que elas venham à pregação, ou irá afastá-las. Infelizmente, isso também acontece. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, com esta palavra, que Ele nos anime a viver Cristo encarnado em nós. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, te louvamos. O Senhor sabe quem éramos. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, Senhor. De uma vida idólatra, porque nós vivíamos para nós mesmos. Nós não tínhamos amor genuíno no coração às pessoas e muito menos a Ti. O nosso desejo era que o Senhor não existisse para que vivêssemos a nossa vida sem peso na consciência. E mesmo sabendo de tudo isso, o Senhor nos chamou. Mesmo sabendo de todas essas coisas, o Senhor já nos tinha escolhido. Mesmo assim, ainda havendo pecado em nós, o Senhor continua nos atraindo até hoje. Sabendo dos nossos pecados, das indiferenças em nosso coração, o Senhor continua nos chamando. Maravilhosa graça, maravilhoso Salvador, maravilhoso Deus. Nós não somos dignos de estar em Tua presença, Senhor. O Teu amor constrange, a Tua bondade é pura, de fato é como Tiago disse, Tu és o Pai das luzes. Tudo que é bom está em Ti, vem de Ti. Inclusive o Teu Filho veio morrer em nosso lugar, ó Pai. Como é clara, é pura
O Senhor é luz pura e clara, incontaminável, eternamente incontaminável, eternamente santo, infinitamente santo e puro, paciente, longânimo, que alto se controla. Ó Senhor, como Tu és maravilhoso! Como o Senhor é maravilhoso e nos chama, ainda assim, para estar em Tua presença. Ah, Senhor, Te adoramos. Obrigado. Salva aqueles que não conhecem esta vida e que estão aqui hoje, que o Senhor trouxe para ouvir a pregação. Que eles não façam como aqueles que ouviram Paulo, mas que eles digam: eu quero seguir a Jesus, eu quero o batismo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.